E outro tema que nós tocamos aqui, direto ou indiretamente, é comunicação interna, Uhum. como termômetro. E aí, ao falar sobre comunicar, você bem mencionou o sinônimo informar. Uhum. Já tive a oportunidade de ser líder e procurei desenvolver isso, o informar, Uhum. levar as informações, as notícias para a equipe. Uhum. Mas não só as notícias boas, as ruins, porque as pessoas querem entender os porquês. Por que que aquele benefício foi cortado? Exatamente. Era para redução de custo? Tinha algum outro motivo? Porque para o líder é confortável dar uma notícia boa, mas ele precisa se desprender, ele precisa se desafiar, ele precisa se dispor para também comunicar aquilo que não é favorável, Uhum. aquela decisão difícil que ele teve que tomar. Uhum. Quando as pessoas entendem o porquê as coisas são feitas, elas também conseguem absorver mais facilmente e seguir em frente. Vai evitar, inclusive, ruídos na máquina de café, no banheiro, no corredor. Muitos. Que, que outros elementos você traria sobre comunicação interna, Fran? A comunicação interna, eu vejo que ela é também um termômetro da cultura, né? Porque a comunicação, ela vai revelar, dentro de uma empresa, né? A clareza, a transparência, o alinhamento, a confiança, qual que é a maturidade também da liderança. Então, a comunicação, ela tem um papel fundamental hoje em qualquer, como eu falei antes, né, empresa, seja um funcionário, seja 10, porque tu vai ter que comunicar com esse um, com esses 10.000 funcionários, né? E acho que a questão da clareza e da transparência hoje são os principais, né, dentro da comunicação. E a comunicação dentro de uma empresa, ela é toda a informação que circula, né? E essa informação que circula, ela pode ser gerada pelos colaboradores que não estão recebendo informação E criam as e eles próprias. criam as próprias, Sim. exato. Ou a empresa que está, né, a cada momento trazendo informação, seja boa, seja não boa, como, né, eu trouxe ali, passei por várias empresas, né? Imagina você, eu estava dentro da Sadia quando ela foi vendida, né? E no momento eles tinham uma área de comunicação muito bem estruturada. Então a gente pôde receber as informações instantaneamente também dentro da empresa e não receber de fora. Porque também tem esse ponto, às vezes o colaborador fica sabendo, né, sobre algo da empresa de fora, pelo rádio, pela TV, por uma notícia externa e não dentro da sua própria empresa. Ah, então lá na tua empresa, a tua empresa foi vendida ou lançou um produto novo. Ah, eu não fiquei sabendo. E a gente sabe que isso acontece, né? Então, acho que esse é o principal. A empresa gerar, né, a informação, esse é o papel dentro, né, da comunicação, é esse elo na empresa, colaborador, fazer com que essas informações circulem, sejam elas boas ou não boas. E aí é o ponto também, né, de qual é o melhor canal para eu me comunicar com o meu colaborador? O que eu acho mais prático, que é escrever um e-mail que está aqui na minha frente e mandar, ou um WhatsApp, ou eu entender que a maior parte do meu público é operacional, que muitos não têm celular, que muitos às vezes não, né, ainda tem dificuldade de leitura, né? Ou que o meu público não lê, né? Só quer o WhatsApp, então de entender também qual é o melhor canal para eu me comunicar e entender que às vezes eu vou precisar comunicar por vários canais para atender, que tem o público do e-mail, que tem o WhatsApp, que às vezes não é por texto, é por áudio. Às vezes a empresa tem uma linguagem mais corporativa, mas ela precisa ser mais simples e objetiva para que atinja todos. Às vezes vai ter que ser uma informação que eu vou ter que reunir, né? Eu trabalhei muito em indústria, teve, né, situações de crise que a gente fala, que você tem que parar a fábrica e botar ali na tua frente 300, 500 pessoas, 1.000 pessoas, pegar o alto-falante, pegar o microfone e
né? E aí, né, a gente volta no aspecto do líder, né? É o momento do líder ter que trazer uma notícia tão boa. E ao mesmo tempo que é muito fácil a gente juntar 1.000 pessoas para comemorar algo, né? Mas às vezes para trazer uma notícia não tão boa. Então, o aspecto da comunicação também é entender, né? Qual é o canal, qual é o fluxo, essa informação eu preciso repassar, e o canal é ali por e-mail. Quem é a pessoa que vai, né, o setor que vai cuidar dessa informação, que vai divulgar, que vai disseminar? Eu vou ter a cautela de fazer com que essa informação chegue primeiro para o líder também, porque às vezes eu saio divulgando para toda a empresa e o líder fica sabendo junto com o funcionário, né? Então a gente também Sim. eu trabalho muito isso nas empresas que eu atendo. A liderança precisa saber primeiro. Por quê? Porque se o colaborador tiver dúvida, se ele quiser saber mais, ele vai perguntar para o líder que está na frente dele. Sem dúvidas. E aí o líder não vai saber. Então o líder precisa estar preparado para essa comunicação também, né? Eu sempre falo que o líder, na verdade, ele é o principal canal de comunicação dentro de uma empresa. Muito mais que e-mail, WhatsApp, mural, qualquer outra coisa. É o líder. Ele é a referência do colaborador. Ele às vezes até olhou o e-mail, mas ele não acreditou. Será que é isso? Será que vão realmente trocar esse produto? Será que, né, a campanha de venda, ele vai perguntar para quem? Para o líder. Então, o líder é o principal canal de comunicação, né? Então, quando a comunicação, ela flui bem, né? Ela tem os fluxos bem definidos, os canais, ela tem uma recorrência, ela é clara, a gente também vai ter ali a cultura de como é a empresa e vai saber como é o clima da empresa também, né? Então, super interligado. Maravilha, maravilha. Você toca no assunto que para mim é elementar. A informação precisa seguir uma escala lógica da alta administração até chegar no colaborador, para uma questão, inclusive, de manutenção de um bom clima dentro da organização e, fundamentalmente, que a informação chegue a todos ao mesmo tempo, a todas as lideranças, para não transmitir uma sensação de favoritismo, Sim. porque os líderes podem se sentir, de certa forma, atraídos quando os seus pares, Claro. alguns dos seus pares, tomam conhecimento de uma informação, de uma comunicação antes que os outros, assim como os liderados também. Se é uma informação que precisa ser disseminada em massa, que todos saibam exatamente ao mesmo tempo, justamente para evitar aquela sensação de favoritismo e privilégio. E outros elementos que daria para acrescentar nessa lista é: as opiniões são ouvidas sem medo. As pessoas não podem sentir medo de falar com o líder. E aqui é muito um papel do líder. Sim. É ele que cria esse ambiente Com ou não, certeza. está no controle dele. Que o liderado tem essa segurança de falar para ele e que não vai sofrer nenhum tipo de retaliação, dar feedback frequente e construtivo. E aí vem a necessidade de entender as pessoas, cada um tem o seu perfil, e é por isso que o líder precisa fazer cursos, sim, de primeiro entender quem é ele, por que ele age da forma que age, e quem são os seus liderados, e por que eles agem da forma que agem. Porque tem liderado que quer objetividade, né? Você tem 30 segundos para falar comigo, me dê logo o seu recado. E tem outras pessoas que você já tem que dedicar 15 minutos. É uma questão de perfil. E o líder precisa entender isso. Ele precisa se moldar pelo perfil do outro, não pelo perfil dele. E, por fim, informações que circulam com clareza. As pessoas precisam entender os porquês, as justificativas. É árduo fazer isso. É difícil para um líder se predispor a isso, a ser claro, tirar esse tempo para se fazer entender, mas é sobremaneira necessário. E esse aspecto que eu vejo, Edivan, é o líder criar rituais. Seja uma reunião com o time de 5 minutos para passar informação no dia, na semana, uma reunião mensal. Então, esses rituais de comunicação também ajudam muito o líder no dia a dia, né? E isso também eu entendo que faz parte da cultura, esses rituais de comunicação, né? Porque às vezes o clima não tá legal. Mas se eu reunir a equipe por 5 minutos
e entender o que está acontecendo, ou o clima não está legal porque está tendo um burburinho de uma informação que eles estão querendo e a gente não está passando, ou tem alguma dúvida, a gente também resolve, né? Então, os rituais fazem parte da cultura, né? E o líder tem o papel de usá-los e executá-los no dia a dia. Perfeito, perfeito. Os rituais não requerem nada sofisticado. Eles precisam funcionar. Eles precisam funcionar. Um check-in na segunda-feira ou na sexta-feira à tarde para fazer uma avaliação da semana, para projetar a semana seguinte, depois fecha, faz o check-out lá no fim de semana. Ter um momento, as pessoas, eventualmente alguém é mais religioso, faz uma oração para criar um clima de uma boa semana, um bom dia. Tem o grito de guerra, né? Exato, perfeito. Tudo isso faz parte, as pessoas esperam por isso. Elas querem ter essa previsibilidade. Existem os momentos de surpresa que as pessoas recebem aquilo, né? Um benefício novo, algo que elas não imaginavam que iria acontecer, mas na maioria dos casos as pessoas querem previsibilidade. Isso dá segurança, sem sombra de dúvida. Com certeza, esse é o ponto, saber o que vai acontecer, entender, e aí a gente volta de novo no ponto da integração, da informação, né? Se eu já entro numa empresa que eu já sei que ela tem esses rituais, né? Sejam eles de comemoração, sejam as reuniões, eu já sei que no final do mês eu tenho uma reunião com o meu líder, né? O que ele passa para a equipe, o resultado, as metas, né? Isso, a previsibilidade, a pessoa já sabe que vai acontecer, né? Ela espera, ela se prepara para aquilo, né? Então é essencial, com certeza. Excelente. E para a gente encerrar o podcast Cifras e Cifrões, o clima não mente, Fran, qual pergunta todo líder deveria fazer? Uma pergunta. O ambiente da minha empresa proporciona hoje, ele sustenta o crescimento que a gente deseja? Forte isso. Né? Forte isso. É uma pergunta para se refletir, né? O clima vai dar conta do que a gente quer, né? A cultura que a gente está tendo hoje vai conseguir sustentar o crescimento, o futuro da empresa? Porque, em muitos casos, uma estratégia ela é formulada entre quatro paredes numa sala da autoadministração, mas a pergunta que deveria caminhar em paralelo com essa formulação de estratégia é: a cultura sustenta isso? A nossa cultura está preparada para essa expansão que nós estamos planejando, para passar a exportar os nossos produtos para outros países, para esse nível de tecnologia que a gente quer implantar? A cultura e a base humana, as pessoas, elas vão conseguir sustentar esse crescimento? Afinal, todos são pessoas. Todos são pessoas. E a gente falou no início, né? Nenhuma empresa, né, se sustenta, né, sem pessoas, porque teve inclusive um fundador, né? Perfeito. Então, esse que é o ponto. Pergunta elementar, essa que você fez, essa que você propôs. Como está o clima da empresa hoje? Isso é medida diária. O líder precisa desenvolver esta sensibilidade. Ele mesmo ser esse termômetro que consegue medir a temperatura. E para isso tem que conhecer as pessoas. Não dá para avaliar clima ou sentir clima sem conhecer as pessoas profundamente, mais do que o seu nome ou o dia que elas fazem aniversário. É preciso ir além, é preciso construir a história, construir e entender a história de cada um. E para entender a história de cada um é preciso sentar e ouvir. Possivelmente o líder vai ser bastante surpreendido nesta fase. O líder acaba sendo bem sobrecarregado. Ele precisa informar, comunicar e ele também precisa ouvir, né? Então ele tem esse papel importante aí dentro das empresas, né? Que é ele que está ali no dia a dia, basicamente cuidando desse capital humano que são as pessoas. Exato, exatamente. E aí é impossível não lembrar da frase de Drucker que diz que a
a cultura come a estratégia no café da manhã. É justamente todo esse contexto. Preparar a cultura para colocar uma estratégia em prática. Ou ao contrário, formular estratégias de acordo com a cultura que a empresa tem. Afinal, mudar uma cultura não é um botão que você aperta. Às vezes pode demorar décadas para isso acontecer. Maravilha, maravilha. Ou seja, o clima aí sempre vai revelando essas verdades que são moldadas pela cultura. Clima não mente. O clima não mente.